compartires e vamos ter hoje a charla. Vamos construir a charla, vamos compartilhar com vocês esta charla. Como eu estava comentando, é um tema que eu estudo há vários anos e dentro desse estudo, vamos aqui compartilhar a pantalla, compartilhar um pouco da história de como surgiu todo esse projeto. Eu estava, digamos assim, um dia em meu apartamento, eu já estava cá em Bogotá, e eu vivo acá em Bogotá há alguns anos já, eu sou brasileiro, eu nasci ao sul do Brasil, em Santa Catarina, que é um estado belíssimo, e vim para Colômbia já há muitos anos, eu cheguei aqui no ano 96, então, em algum desses anos, mais ou menos, em 2000, mais ou menos, surgiu esse projeto. Eu estava em meu apartamento e, de pronto, me vino um insight, me vino uma visão. E essa visão estava associada de como apoiar as pessoas a organizar seu tempo de acordo com sua originalidade. Então, essa ideia me vino muito forte, foi assim um insight, foi uma eureka, como se diz no Dragon Dream. E naquele instante me vino assim na minha mente todo um guião de coisas. E eu comecei uma série de investigações e comecei a observar, digamos assim, os modelos de organização, toda a história, digamos assim, que traía ou que traímos, e todo esse material de organização personal, os 7 hábitos de las pessoas altamente efetivas, ou seja, enfim, comi muitos livros e pesquisei muito sobre diferentes temas, incluso ancestrales também, e comecei a perceber que não havia um mecanismo que nos ajudara a entender, digamos assim, nossa originalidade e como harmonizar essa originalidade com nossa organização do tempo. Então, aí surgiu o embrião do Tao del Tempo. Luego comecei a estudar o Tao Te Ching de Lao Tse, e comecei a observar que o Tao tem uma fluidez, o Tao tem uma capacidade e uma ensinança que nos ajuda como a harmonizar-nos e a entender-nos. Então, com essa filosofia base, comecei a desenvolver uma série de elementos para que nós podamos entender, digamos assim, e compreender como podemos harmonizar nosso tempo e não ser escravo do tempo. Uma das coisas interessantes que percebi, que na metade do século passado, né, incluso é um dado muito interessante, que desde a Revolução Industrial, nós nos quedamos com uma tendência muito ativa, de hacer, 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 e nos olvidamos do ser. É uma tendência contrária ao Oriente. O Oriente sempre priorizou o ser. O que passa é que agora o Oriente também já está muito ocidentalizado e o Ocidente está com uma tendência oriental também, no sentido de búsqueda interna. Então, as combinações de las duas polaridades já estão aí também, do Oriente, Ocidente, Ocidente, Oriente. Pero desde a época de Jesus, desde quando Jesus vino e introdujo, digamos, o tema, arrependei-vos, temos que cambiar, porque senão nós vamos perder tempo e todo o tema do inferno, solo há esta vida, etc. E hasta a Revolução Industrial, houve um impacto mais forte, digamos, no ser. E fíjate que todos nós somos influenciados por el hacer. Todos nós estamos num ritmo frenético muitas vezes. E esse ritmo frenético nos leva a uma situação de intoxicação, ou seja, física. Nós muitas vezes não nos alimentamos bem, o nível energético nosso baixo,
estamos estressados. Quando estamos estressados, o cérebro límbico está funcionando a 100% e isso nos leva a distribuir no corpo mais adrenalina, entramos no modo de sobrevivência, então não logramos desconectar-nos e muitas vezes estamos correndo, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. Bueno, agora não é mais esse contexto por la pandemia, pero estamos trabajo, hogar, trabajo, cosas del hogar y muchas veces estamos incluso workaholics, o sea, estamos exceso de trabajo dentro de la casa. Entonces, estamos intoxicados energéticamente porque não alimentamos com as semillas adequadas, estamos comendo puro alimento processado, a energia primária vem da semilla. Então, quanto mais se processa a semilla, menos energia chega. Então, por isso que é melhor comer frutas, verduras, semillas naturais. Então, esse é um tema muito importante que generemos consciência. Outro tema é anestesiados. Nós estamos condicionados desde ninhos. Ou seja, nós temos um analfabetismo emocional. Se observarmos bem, alguém pergunta para nós, como estás? E nós dizemos bem, certo? Pero podemos estar triste, podemos estar vuelto nada, podemos estar com raiva, rabia, enfim, e nos quedamos no bem, certo? Então, agora os jovens dizem normal, incluso. Ah, como estás? Normal. Uau, o que é normal? Então, é muito importante entender esse condicionamento emocional que nós adquirimos desde chicos. Estão me escutando bem? Estão me acompanhando bem? Por favor, escrevam no chat aí se escucha bien. Se estão me acompanhando bem, graças. Excelente. Outro elemento importante é que estamos distraídos. O bombardeio de informação através dos dispositivos, através da televisão, e nos leva a um estado de estar aí constantemente conectados na rede. Fíjate que os muchachos ou incluso a gente caminhando com seu celular em las calles ou com os audífonos e tu estás trabalhando e estás escutando outra coisa. Enfim, vai generando um elemento de distração muito forte. O cérebro está constantemente impactado de muita informação e nós somos lo que escuchamos, lo que leemos e onde estamos. Então, toda essa informação vai entrando dentro de nós de uma maneira sutil e isso vai nos impactando, digamos assim. Vai nos generando... aqui está entrando alguém mais. Ah, Starisha entrou, que chévere. Isso, Astarisha está dizendo, todavía hay trabajo, casa, trabajo. Sí, Astarisha, desde o início da pandemia ha estado casa, trabajo, trabajo, casa. Isso é certo. E há muitas pessoas que têm seus trabalhos afuera de la casa. E essa é uma das coisas que falamos nas charlas anteriores, o desafio de como separar agora o trabalho de los espaços com a família, de los espaços de estudo, de los espaços de meditação. Então, estamos distraídos e impactados com essa quantidade de informação e isso nos leva a um condicionamento que eu vou falar depois, que nos leva a la distração, que esse é um dos problemas raízes de por que não logramos terminar o que começamos, que tem que ver com a dispersão, a falta de foco, que estamos condicionados através de uma série de hábitos que adquirimos desde chicos. E estamos desconectados, ou seja, nos falta, digamos assim, a consciência de perceber que em nenhum momento deixamos de estar conectados, pero estamos desconectados da natureza, estamos desconectados dessa energia superior, ou por lo menos entramos na ilusão da desconexão.
Pero hoy nosotros vamos a hablar mucho sobre eso, sobre la desconexión con la naturaleza, porque la naturaleza tiene un ritmo, la naturaleza tiene ciclos. ¿Y qué hace falta para nosotros respeitar los ciclos? Porque todo tiene ciclo, todo en la vida tiene un ciclo. Puede haber ciclos emocionales, ciclos en el trabajo, ciclos de diferentes categorias. Pero muchas veces nosotros no aceptamos el fin del ciclo o no estamos preparados para comprender que después de la vida hay la muerte y que después del día hay la noche y que cuando uno, digamos así, una semilla cae y se torna algo nuevo, la naturaleza está constantemente transformándose y nosotros también estamos transformándonos. Às vezes a gente chega, mis coaches chegam e diz assim, Gundor, a pessoa que eu me casei não é a mesma. Eu estou casado há 20 anos. Claro, se nós cambiamos a cada 7 dias, a cada 21 dias, a cada 40 dias, nós sofremos cambios fisiológicos que te hace pensar que a pessoa que tu casou há 40 anos é a mesma. Não, todos estamos em cambio. E cambio é vida. O sea, a mudança é vida. Cambio é vida. Então, está claro hasta agora? Estão me acompanhando? Dê um alôzito aí, porfa. Só para eu saber que não estou solo. Tenho estresse de estar solo. Isso, aí já me deram ok. Listo. ¿Qué porcentaje de actividades nosotros normalmente iniciamos y no terminamos? Ayer en el grupo del chat, que nosotros tenemos un grupo ahí de una sola vía que se llama Ciclo Tal del Tiempo. No sé si ustedes hicieron la tarea de sacar un porcentaje de cuántas actividades yo inicio y no termino, o sea, no ponto de vista del trabalho, no ponto de vista personal, ou, digamos assim, uma ideia que eu tenho e eu deixo aí postergada, 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 ou algo que eu tenho que fazer e se queda aí quieto, quieto. Né? Vocês logram perceber isso? Quantas atividades ou quantas ações ou projetos nós deixamos entreaberto? Já perceberam isso ou já sacaram uma estadística aproximada? O sea que ahora, Gundor. Puede hablar, Fernando. O sea que ahora ante la distracción y ante lo tóxico que estamos viviendo, se está alterando un proceso muy importante para la conciencia en la vida, que es la atención. La atención es muy importante. Eso es correcto. Y estas emociones, esta gestión de emociones como la alegría, la afectividad, etcétera, están en crisis porque estamos reaprendiendo en un confinamiento, estamos rompiendo hábitos, estamos generando otros comportamientos y aquí se cumple que estamos trabajando, estamos transformando nuestra propia genética cultural, nuestra propia genética de significados de vida, ¿cierto? Me parece muy interesante cómo hacer para que eso se armonice, porque la pandemia no es solo pensar en el virus. Yo creo que hay una pandemia emocional también. Yo creo que hay un ataque a la naturaleza en todo. Estamos en una eclosión ecológica, emocional brutal, ¿no? ¿Cómo hacer para que ese sentido de paz interior nos rescate un poquito? Gracias, Fernando. Gracias ahí por la observación, pregunta. Y realmente, o sea, la generación nuestra
é muito diferente. Por exemplo, a geração Baby Boom é muito diferente da geração X. A geração X é muito diferente da Y e da Z, ou seja, os milênios e pós-milênios agora têm outra realidade, digamos assim. E tu observa, digamos assim, cada um deles, e aí um movimento de dispersão muito maior, falando do elemento de atenção, né? Então, há muitas síndromes de déficit de atenção na hora, e ao mesmo tempo, essa nova geração é rápida também, tem outra forma de conectar, outra forma de observar, mas ao mesmo tempo, como o Fernando acabou de dizer, todo isso está nos levando a um abismo, ou seja, como humanidade. E a humanidade está entrando num hack. Ou nós saímos desse hack, ou nós terminamos. E hacemos o que esse planeta tuvo durante muito tempo, não? Na época de Atlântida, Lemúria, das grandes civilizações, que não é tema para essa charla, mas já houveram muitas crises planetárias, digamos assim, no planeta. E nós estamos nos aproximando a uma mais, onde a água vai terminar, onde a comida vai terminar, e aí vamos ver o que vai ocorrer, digamos assim. Se nós não despertamos uma nova humanidade, vai ser muito complicado sair de aí. Pero volvendo um pouco a esse tema da atenção, essa atenção está bombardeada por excesso de atividades e informação. O que nos leva a estar dispersos? Ou seja, además de todo o contexto que nós estamos submersos, temos uma falta de treinamento e foco, uma falta de metodologia, uma falta, desde chico, de como nós mantermos focalizado e como cerrar bem esses ciclos, digamos assim, como terminar uma coisa bem antes de iniciar outra. A própria bombardeio desde o emocional leva os chicos ou nós a querer provar diferentes coisas, então se aburre aqui, vai para casa, aburro aqui, vai para cá. Então falta essa habilidade ou essa competência de chegar e dizer, bueno, eu vou terminar isso bem hecho aqui, depois vou começar isso aqui. E isso vem de lo mais primário, digamos assim, vem de uma reprogramação de lo mais primário. Dentro dessa falta de claridade, está, digamos assim, a falta de claridade das prioridades. Esse é um elemento muito importante, porque muitas vezes não temos claro qual é o sentido de vida nosso, o que venimos a ser acá, quais são minhas prioridades essenciais, quais são minhas prioridades fundamentais. Claro, existem alguns elementos de sobrevivência e existem alguns elementos de realização. Esses elementos de realização estão um patamar arriba, digamos, da sobrevivência, digamos. Ou seja, para que nós podemos realizar-nos como seres humanos, ou seja, sair, digamos assim, simplesmente do instinto, porque nós somos seres que vinimos com uma chispa divina, pero num corpo humano. E esse corpo humano tem, digamos assim, uma patica que é instintiva, ou seja, que vem do cérebro límbico, vem de uma estrutura corporal instintiva, reptiliana. Então, quer dizer, às vezes nos prima esse instinto, né, básico de preservação, né? Aqui está falando algumas pessoas do chat. A mim me passa ao contrário, me concentro mais na casa que no trabalho. Isso aqui. Estamos falando do tema anterior que falamos. Cerrar os ciclos de todo o processo lo leva a um nível superior e o início. Exato. Mira, o Alejandro está falando uma coisa aqui super importante. Quando tu cerras um ciclo, tu vas crescendo em espiral. Esse é um elemento muito interessante. A espiral existe em todas as culturas. Por exemplo, aqui na cultura ancestral muisca, os muiscas, há evidências que foram tão elevados, digamos assim, dentro de sua organização, dentro de sua sociedade, como os maias e os incas.
Lo que pasa es que los españoles entraron por aquí y entraron barrendo, digamos así, ¿no? Pero la preservación de los muiscas se debe a través de los nombres. Eles dejaron conocimiento guardado na Serra Nevada, porque na Serra Nevada não foi fácil os espanhóis invadirem e acabar aí com toda essa parte. O próprio ADN tem a informação guardada aí. Então, aqui o Fernando estava dizendo o procrastinar. Excelente, Fernando. Então, voltando aqui nos ciclos abertos, existe uma ignorância nossa também de como cerrar ciclos. Por exemplo, muitos coaches meus ou muitos mentorados vêm com desafios de como cerrar ciclos emocionais. Ou seja, tive uma relação e não cerrei bem essa relação. Claro que dentro de nossa soma, dentro de nossa psique, dentro de nosso subconsciente inconsciente, dentro do corpo emocional nosso, vai se quedar um resquício aí. Vai se quedar aí algo por liberar. E é muito interessante entender isso, que quando nós não cerramos um ciclo, se queda uma energia estagnada. É como uma água que não chega no oceano. É como uma água que está bajando da montanha e se queda empoçada, um charco. Então, é nosso dever devolver essa água ao oceano. Ou a missão nossa é devolver isso ao oceano. Então, existe, digamos assim, agora eu vou explicar para vocês melhor, dentro de uma das enfoques psicológicos, que me gusta muito, toda a natureza psicológica de tu deixar ciclos abertos. O sea, que impacta isso dentro de nós. Outro elemento que nos dificulta para cerrar ciclos é não entender os movimentos da natureza, não entender que existem ciclos, não entender que é importante ter ciclos. Nós estamos num ciclo, essa vida é um ciclo. Ou seja, o dia e a noite é um ciclo. Todos estamos num ciclo. O equinócio, o solstício, o domingo passado começamos um ciclo. Os muiscas começaram a em hora, o domingo. Então, é muito importante entender que a natureza tem um movimento de nascer, crescer, florescer e morrer. Então, as relações podem ter um florescimento e um término. Ou seja, os trabalhos podem ter um florescer, um crescer, um florescer, frutos e término. Então, é importante compreender esse movimento natural, porque o que ocorre muitas vezes é que temos o apego. O apego não nos deixa soltar. O apego não nos deixa avançar à próxima etapa. Como dijo Alejandro muito bem, existe uma outra etapa esperando nós, na espiral da evolução. Por que eu estava falando dos muiscas? Porque os muiscas trabalham com a espiral também. Não só os muiscas, se vocês vão em muitas partes de Colômbia, vão ver jeroglifos em espiral. A figura da espiral está em todas as partes. E vocês vão observar isso, que a espiral faz parte, digamos, desse processo que estamos falando, de soltar, de desapegar. E isso todo tem que ver com a falta de consciência de nós mesmos, a falta de consciência de nossos processos. Por isso, nós deixamos ciclos abertos, emocionais, no trabalho, mentalmente. Então, há muitos ciclos que nós podemos deixar em aberto. E aí entra um outro elemento que eu quero entrar. Há 3 referências importantes que vamos tocar na conferência de hoje. Uma associada com Jung, já estamos tocando, do inconsciente coletivo, compreender, digamos assim, os arquetipos. Enfim, o Jung tem um estudo muito interessante, Carl Jung, sobre todos esses elementos do inconsciente e subconsciente. E também Fritz Perls, ou seja, o criador da Gestalt. Dentro da teoria psicológica, o que mais se aproximou do que eu estava buscando em relação a liberar ciclos foi a Gestalt.
La Gestalt, o Peirce foi no Oriente e estudou a filosofia oriental. Además de estudar a filosofia oriental, ele estuvo em monastérios budistas. Então, la Gestalt tem elementos de la cultura tibetana, como, por ejemplo, la cerimônia Chot. O sea, la cerimônia Chot de la cultura tibetana está encargado de liberar ciclos. Como liberar ciclos? E o Peirce trajo, por exemplo, a silla vazia. Agora, o que não me gostou de Peirce é não reconhecer isso como uma origem que trajo de allá, entende? Ele não deixou claro, ó, eu traje a silla vazia de los budistas. Incluso se apropriar, digamos assim, disso, e essa é incluso uma coisa que uma peleia aí com os psicólogos. Pero mais do que isso é entender esse conceito que nos sirve para liberar. Então, por exemplo, se eu tenho um ciclo aberto com uma pessoa que faleceu, né? Algumas pessoas dizem para mim, Gundor, que hago? Se eu tenho um tema não resolvido com uma pessoa que faleceu. Então, existe uma técnica que se chama silla vazia, e tu pode trabalhar essa técnica. Só que tem que ser com terapeuta, não pode ser sola, porque tem uma série de elementos para trabalhar essa técnica. Ah, essa pessoa desapareceu, eu tenho um tema pendente com uma pessoa e se for pelo outro lado do mundo, perdi o contato. Silla vazia, escreve uma carta, enfim, há muitas técnicas que tu puedes fazer para cerrar esse ciclo, porque é um ciclo que está aí em tu mente, em tu coração. Já há estudos que falam que o coração tem um mini cerebro no coração. Ou seja, existe uma rede neuronal do cerebro que termina aqui, no coração. Por isso, o coração é o elemento que muitas vezes quando uno diz eu, uno não diz uno diz eu, certo? Eu no coração, porque uno sabe que a chispa divina está no coração. Suryavan Solar também habla, o fundador de Cóndor Blanco, onde eu sou instrutor também, ele habla de muitos elementos associados de como tu priorizar, como criar a rueda chacana. Ou seja, existe na cultura andina uma figura que é a rueda chacana. A rueda chacana tem 12 puntas. 12 puntas também são as prioridades da vida. E se nós aprendemos a equilibrar nossa vida de acordo com as puntas da rueda chacana, nós entramos em outro nível de espiral, rapidamente. E, además disso, começamos um processo de realização personal. Então, há muitos elementos dentro da filosofia Cóndor Blanco que nos ajudam a priorizar, a entender o que vinimos a ser acá, através das 12 prioridades, ou das 12 puntas da rueda chacana, as prioridades internas e as prioridades externas. Dentro dessas referências, quero falar primeiro da Gestalt. A Gestalt é um estudo maravilhoso, que começa, né, segundo Peirce, todos nós temos uma percepção da realidade. E quando nós começamos a abrir ciclos, a abrir atividades, a llenar-nos de coisas, e não cerramos as coisas que nós vamos abrindo, isso vai generando como se fora, imagine uma figura tridimensional onde há uma parede, sim? Essa parede é a percepção da realidade que nós temos, e de pronto saem figuras das paredes. Imaginem, saem figuras. Quando há muitas figuras abertas, ou muitas gestalts abertas, nós nos quedamos um efeito que se chama estado gestáltico de parálise, ou estado gestáltico de procrastinação. O estado gestáltico de procrastinação nos leva a actuar não para cerrar estas gestalts, não para cerrar esses temas pendentes, mas sim para llenarmos com coisas que nos tragam um certo alívio. Porque quando temos um estado gestáltico, sentimos dentro de nós uma confusão, um vazio, uma sensação que estamos tristes, e buscamos nos llenar com algo. E aí nasce, digamos, as adições. O que significa as adições? Significa que eu posso estar adicto a redes sociais, eu posso estar adicto ao WhatsApp, eu posso estar adicto a série de Netflix, como agora recente
Salió ahí en algún medio esa internación internaron un chino en Japón de una enfermedad crónica de series de Netflix. Ele não podia dejar de ver series de Netflix. Y uno puede tener diferentes adicciones, o sea, puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el sexo, en fin, hay muchas que tú puedes entrar ahí y, digamos así, en vez de enfrentar lo que tú debes enfrentar, tú te distraes ou busca algo para llenarte um vazio, pero esse vazio não nasce de aí, não, tu não vai llenar com coisas assim. Tu vas poder liberar-te desse vazio quando tu enfrentar o que tens que enfrentar. E essas coisas que despertam do centro, ou seja, despertam da figura fundo, pode ser emocionais, pode ser uma situação que tu não solucionasse. Então, às vezes, tu necessita apoio terapêutico, muitas vezes necessitas de apoio de um coach. O coach é uma das figuras mais interessantes porque te ajuda a organizar-te, te ajuda a desenvolver a competência que tu necessitas. Pero o terapeuta também é muito importante, porque o terapeuta te ajuda a limpiar e a sanar coisas do passado. Então, tu começa a devolver as figuras no fundo. E quando tu devolves a figura no fundo, tu recuperas energia. É como se imagina que tu tens um computador lleno de aplicativos abertos ou lleno de programas abertos. Ou tu tens um celular, um smartphone lleno de aplicativos abertos. Então, vai chegar um momento que a memória colapsa, certo? Então, nós somos assim também. Se nós temos tantas coisas, e não cerramos nada, então, o que vai ocorrer? Vai chegar um momento que nossa energia vai baixar e nós entramos num estado gestáltico e aí não logramos sair de aí. E nos quedamos perdendo tempo de uma maneira crônica, ou seja, dentro do dia a dia. Então, às vezes, não chega no final do dia, não hicimos nada. Ou seja, não é que não hicimos nada, hicimos muita coisa, mas não hicimos nada do que tínhamos proposto, ou não hicimos nada de lo que seja efetivamente produtivo para mim, valioso, porque a produtividade há que entender, porque muitas vezes agora utilizamos a palavra produtividade, que ser produtivo, certo? Mas a mim me gusta transcender esse conceito, porque não se trata só de ser produtivo. Se trata também de fazer elementos que nos generem valor interno, que sejam importantes para nós outros. Ou seja, uma hora de leitura diária, uma hora de compartilhar com minha família, uma hora de meditação, ou seja, coisas que nos generam efetivamente valor interno, que nos generam elevação, que nos generam compreensão. Eu estava numa charla de um mamo, assim como 2 anos, e o mamo disse: nós deveríamos trabalhar 4 horas diárias por cultivar o ser. Ou seja, através de meditação, através de leitura, através de criatividade, através de arte. E o que hacemos nós? Eu lanço, a minha equipe lança um desafio de 21 dias, que tem que separar 30 minutos diários. Não, essa é muita coisa. Que loucura. Essas 30 minutos diários para mim, eu não tenho 30 minutos diários. Eu trabalho muito, eu tenho família, tenho ocupações, pessoal. Se em 24 horas nós não temos um espaço para nós outros, para cultivar o ser, que estamos fazendo? Isso é uma inquietude importante. Hacia onde vamos realmente? Ou seja, que cada dia uno avance algo em algum dos 4 senderos que nós falamos. O sendero da superação, que é transcender, digamos assim, enfrentar a sociedade, ou superar-te, digamos assim, em tu trabalho, construir uma independência econômica, o crescimento humano, que é o segundo sendero, que tem a ver com a parte emocional. O que hicimos hoje para avançar emocionalmente? Essa é a pergunta. Porque é fácil na primeira área, trabalho, dinheiro, uno está acostumbrado a ser, não? Pero cultivar o ser, o que uno hizo hoje? E o terceiro, que é evolução, que é a parte de la mente, pero mais elevada, não só a mente funcional, ou seja, a mente de compreender. O que hicimos hoje? O que compreendemos hoje? O que compreendemos de conceito
fundamental de evolução que compreendimos hoje. E não é só adquirir conhecimento, porque é muito fácil eu ver vídeos, agora com a internet o conhecimento está aí, né? Pero como compreender? Entende? Não se trata só de adquirir conhecimento prestado. Como tu estás aplicando esse conhecimento para compreendê-lo? Então, isso é muito importante. Então, no momento que tu devolve, digamos assim, a Gestalt, devolve as coisas pendentes à natureza, ao universo, ao éter, que está em todos os lados, então, te abunda energia, há uma recarga de energia. Então, por isso que é importante cerrar ciclos, por isso que é importante terminar o que começamos. Alguns de vocês vão dizer, não, pero se na metade do meu projeto ou de meu desejo, eu vejo que já não tem mais sentido. Essa é uma forma de terminar. Pero aí tu tens claridade que terminaste esse ciclo. De alguma forma, tu dijiste, isso não tem mais sentido para mim. Então, o primeiro elemento importante para que nós podamos, digamos assim, terminar as coisas que começamos é recuperar energia. E para recuperar energia, há que parar. Você o que significa parar? Stop. Você aproveita a Semana Santa que há agora na próxima semana e dá um stop general. Stop general, o que significa? Para do que tu estás fazendo agora. Para, porque tu estás assim. Tá, 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 tá. E os anos vão passando, e daqui 10, 20 anos, tu está tá, 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 tá. Até que de pronto venga uma enfermidade e te dê um sacudão, uma crise que te dá um sacudão, e chega no final de tua vida, e tu estás aí. Tá, 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 tá. E daí tu miras para trás, que isso? Qual foi o legado que deixei? Como vivi? Uau! Não disse nada. Ou me isso falta, certo? Mais de 80% da gente em seu leito de morte sente que isso falta algo. Então, por que esperar hasta aí? Además, nós não sabemos quando nós vamos, certo? Nós não podemos ir amanhã, cada um de nós, independente da idade que temos. Ou podemos ir daqui uma semana, ou daqui, não sei, 50 anos. Não sabemos quando vamos. Por lo tanto, há que viver intensamente cada etapa. Então, pare, stop. Segundo ponto, escriba. Escriba no papel, ponga no papel todo o que tu tens pendente, todos os projetos que estás por la mitad. Escriba, põe no Excel, põe no papel. A mim me gusta escrever com colores, utilize colores, haga um mapa mental. Enfim, escriba. Ponga no papel todo o que tu tens pendente, todas as coisas que em algum momento has pensado nos últimos anos, 2 anos, e tens aí no tinteiro. O famoso tinteiro, como se usa cá em Colômbia. 3, priorize. Uma vez que tu já escreviste, começa a priorizar. Bueno, por onde arranco? Por onde inicio? Como inicio? Quando vou iniciar? E aí, implementa esse plano. Ou seja, executa, supervisão, redesenho, executa, supervisão, redesenho. Esse é o método general. El curso El Tao del Tiempo, que eu vou iniciar dia 8 de abril, eu vou ensinar o passo a passo del detalhe, a metodologia para aplicar todo isso que eu estou falando nessa conferência. Aqui estamos dando uma informação valiosa, general, tu vais poder aplicar esse método e vai te servir muito. Então, aproveite a Semana Santa. Como terminar as atividades? Classifique elas, é muito importante classificá-las. Por isso que quando tu prioriza, é importante classificar também por facilidade de resolução e dificuldade de resolução, porque se é algo duro para matar, duro de matar, tu vais ter que ter paciência. Pero se é algo fácil, é melhor começar por algo fácil para tu liberar a energia do universo desse tema. Haga bem hecha as coisas. Então, por exemplo, quando tu vas a fazer novas atividades, digamos que tu já liberou tu gestalt, tu já estás com o pano fundo já estabilizado, então, começa sendo uma coisa bem hecha por vez. Haga bem hecho por vez. Isso não quer dizer que tu haga lento, pero haga bem hecho. Ou seja,
Não importa, né? Se tu tens uma, duas, três coisas, haga bem hecho cada coisa. E comece por as coisas pequenas. Porque se tu aprendes a cerrar as coisas pequenas e a terminar bem as coisas pequenas, e a ser bem nas coisas pequenas, tu vais a ser bem nas coisas grandes. Porque o cérebro vai se treinando. Então, lava bem a louça, estende bem a cama, organiza bem tu casa, organiza bem as coisas tuas. Haga as pequenas coisas excelentes. E aí tu vais ver que algo dentro de ti vai cambiar. Algo dentro de ti vai dar um clique. No curso Tal del Tempo, nós vamos falar sobre Feng Shui também, sobre as energias do espaço, sobre como a energia do espaço nos refleja quem somos e como nós podemos, através da harmonização da energia do espaço, ajudar-nos a ter a mente mais limpa. E o último detalhe aqui de como terminar as atividades é: só inicia outra atividade quando tu terminar essa. Aprende a ser impecável nisso. Ah, eu estou fazendo isso aqui. Ok, vou terminar isso. Quando tu classifica por grupos também. Há grupos de desenvolvimento personal, há grupos de trabalho, há grupos de muitas coisas. Claro que vocês vão dizer, não, para no trabalho me dizem para eu fazer isso. Negocia com o jefe. Muitas vezes temos medo de dizer, mira, eu estou fazendo isso. Tu queres que eu haga isso, además? Não alcanço. Ah, não, pero tu tens que hacerlo. Não importa como. Não, a produtividade vai cair. Não tenho como. Então, é poner limites também. Como cerrar ciclos? Genere consciência de los ciclos. Ou seja, genere consciência que há um ciclo aberto. Perciba que há um ciclo aberto. Ah, Gundo, eu tive uma relação quando tinha 16 anos, pero já não me interessa. Observa atentamente. Mira dentro de ti se há algo pendente. Se necessita apoio, pida apoio ao coach, ao terapeuta. Enfrente a situação. Ou seja, o hecho é melhor que perfeito. Às vezes entramos numa crença de perfeição. Ah, queremos que toda a situação seja perfeita. O hecho é melhor que perfeito. Então, o hecho, enfrente. Já. Quando? Já. O sea, haga a lista já. Tenha uma situação pendente, chama já a pessoa, quadra, enfrenta, não posterga, enfrenta. E tu vai te sentir muito bem. Tu vai te sentir feliz quando enfrente. Tu vai te sentir empoderado. Tu vai te sentir com a energia aqui arriba. E outra coisa importantíssima, agradeça o que passou, agradeça o que ocorreu, agradeça a la pessoa que tu viviste com ela tantos anos e listo, ocorreu uma pelea, não sei, ao final, mas agradeça que tu aprendiste muitas coisas, que tu estiveste feliz com essa pessoa, agradeça tu trabalho, agradeça o que tu tens agora, agradeça que tu estás vivo. E tu vais ver que vai abrir uma dimensão diferente, digamos assim, em tua vida. E vai ser muito mais fácil cerrar ciclos. Vai ser muito mais fácil dizer assim, estou listo para o próximo. Porque tu não vai estar aí apegado, tu não vai estar aí lutando, tu não vai estar aí como no conflito interno de lo que passou. Não. Tu vai estar liberando esse conflito interno. Por isso é muito importante agradecer todo na vida. Agradeça todos os dias. Muito bem. Aqui entregamos alguns conceitos, obviamente há muito material sobre o tema, mas minha intenção era dar como assim alguns R's fundamentais para que vocês possam incorporar, entender, trabalhar no momento presente. Então, abre espaços a perguntas. Quem lhe gostaria perguntar sobre todo o que estamos falando? Hola, Astarish, qué chévere verla. Barchami, mucho gusto conocerla. ¿Quién le gustaría preguntar? Active sus cámaras. Sin vergüenza. Bueno, yo tendría una inquietud. Sí, señor, yo tendría una inquietud. Bueno, ¿qué es lo que me pasa a mí? Bueno, hace 8 días hablábamos del tema de los ciclos, de la administración del tiempo según el biorritmo.
yo les comentaba que pues yo he descubierto que yo soy nocturna, Chévere. pero me pasa algo a lo largo del día. Yo hago mi tarea de escribir, priorizar, pero me distraigo. O sea, me entra una llamada y entonces me preguntan otra cosa y me cambio de tarea y me preguntan otra cosa y me cambio de tarea y se acaba el día y piqué de todo y no terminé nada. Entonces a mí me gustaría como, no sé, como una técnica, algo que me permita como concentrarme más, enfocarme más, qué es lo que deberíamos hacer para ir cerrando esas pequeñas tareas y no picar de todo. A mí me pasa frecuentemente y pues en la noche que me concentro logro cerrar algo, pero a lo largo del día me distraigo muchísimo. Entonces no sé qué me puedas decir. Sí, sí. No, excelente, Marisol. Gracias ahí por la pregunta. É, esse tema tem vários elementos aí que é importante que tu analises. Por exemplo, o pico de distração, tu tens que fazer um registro para ver quais são os horários de picos de distração e focalizar, digamos assim, tus tarefas principais e na hora bad. Então, existe a hora pico e a hora bad. Então, tu tens que descobrir as horas bades aí. Outra coisa importante é quando as pessoas virem perguntar para ti algo, né? Tu fazer uma pergunta para ti também. Esse tema é meu, esse tema corresponde a mim, ou pode ser delegado a outra pessoa. E às vezes, ou muitas vezes, esses temas não são tuyos, tu não necessitas entrar, mas às vezes nós temos a síndrome del sapo. Eu chamo a síndrome del sapo. A mim parece chévere o término sapo que vocês falam acá em Colômbia. En Chile yo no he escuchado eso, yo creo que solo acá en Colombia, Fernando. Sapo, no sea sapo. Entonces, cuando la gente, yo estaba como meditando, yo creo que es cuando el sapo salta en el charco del otro, ¿no? Salta sin lejos en el charco. Entonces, às vezes nos metemos nos temas que não tem nada que ver com nós outros, nos enredamos no tema de los outros, e aí nosso tema se queda de lado, e aí o ref vem com nós outros. ¿Qué pasó, Astarish? ¿Por qué no has entregado eso? No, no, lo que pasa es que tuvo eso. Aí uno nem sabe por que não terminou o tema, porque se enredou com o tema del otro. Entonces, eso es também aprender a poner limites e analisar estrategicamente todos esses picos de distração. Agora, se é o WhatsApp, se é as redes sociais, é outro tema. Enfim, há vários elementos que uno tem que analisar aí. Então, por exemplo, o WhatsApp é tremendo. Então, se tu te quedas aí, tu está trabalhando, de pronto, clic, suena ali, né? Então, opa, ui, minha curiosidade. Ai, vou lá, miro o WhatsApp. Sabem que há vários estudos que falam que quando eu estou concentrado aqui, né, 100%, e me distraigo, eu não perde 8 a 10 minutos para volver ao nível de concentração. Ou seja, no nível general, isso vai generando um ponto de desconcentração que pode generar aí uma perda efetiva de tempo de 1 hora, 2 horas diárias, mínimo, né? E fíjate que muitas vezes, quando tu queres te volver a concentrar, tu diz, onde eu estava, não? Perdi aqui o hilo, não? O hilo condutor. Então, o cerebro perde o hilo condutor. Então, bueno, ¿te serviu, Marisol? Aí te dei alguns tipsitos aí. Ahí Sí, va. lo que Chévere tú que decías de las tú. redes sociales, pues sí, yo he aprendido como a desconectarme. Yo ya les he dicho a mis compañeros, yo trabajo en casa, pero incluso en casa las distracciones son mayores. Y ya le he dicho a los compañeros, no me hablen este horario y me desconecto. O sea, quito los datos, quito todo y no me hable. También programé en el Outlook del computador. Resérveme este tiempo para concentrarme. Entonces el computador me acuerda. Opa, Usted tiene que concentrarse de 3 a 5, por decir un número. Y chévere. sí, sí, claro, funciona. Sí, funciona, pero yo no sé, o sea, a veces sí está uno como concentrado y lo que tú acabas de decir es clave. Cada distracción
le genera a uno una pérdida de tiempo que sumado se van 2, 3 horas al día en una llamada, un mensaje, un correo y Ah, se eleva uno. es incrível esse nível de distração que temos agora, é impressionante. Bueno, Ay, sí, una muchas pregunta gracias. más, mucho gusto, una preguntita más, ¿quién le gustaría? Doctora Gladys, Uno, mucho yo gusto. te hago una pregunta. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué Sí, charla tan chévere. Gracias, Gundor. con mucho Gracias por la gusto, invitación. con mucho cariño. Gundor, te hago una pregunta. A mí me pasa lo mismo que, que nuestra compañera. A mí me pasa lo mismo, pero con la diferencia que es con clientes. Entonces estoy tratando de cerrar, por ejemplo, un negocio y me está escribiendo otro, el otro me está llamando, entonces no ayuda. Y tiene que ver con el trabajo. Entonces yo tengo esa debilidad que fácilmente pues me distraigo. Entonces, en mi trabajo pues tampoco me ayuda como mucho. Entonces, de verdad que a veces no sé cómo manejarlo, pues porque es como complicado. Claro. Bueno, ahí es un tema más largo. En el curso vamos a aprender técnicas de concentración. O sea, por ejemplo, yo estoy en una actividad. Si yo salgo de esa actividad y entro en una otra actividad, que yo aprenda a poner una ancla aquí, y cuando entre nessa actividade, eu esteja 100% concentrado nessa atividade, e aí termina essa atividade e volvo aqui, e eu tenho uma ancla. Então, quando eu volvo com a ancla, eu recupero 4 a 5 minutos do nível de concentração, porque é um estudo de aula de 8 a 10. Pero aí, Gladys, eu vejo que é um tema também de treinamento mental para não estar tão dispersa, porque eu vejo que tu eres muito aire, tu tens um elemento aire muito forte, então eu tenho que fazer uma análise também dos elementos. Então, há que bajar esse aire, há que harmonizar o aire, porque se harmonizamos tu aire, tu vais ter um nível de pensamento muito mais estável e não vais estar tão distraída, digamos assim, pensando tantas coisas. Uma das coisas que mais eu recomendo para a gente, por exemplo, é sacar as coisas da cabeça. Porque se tu tens que fazer um esforço para recordar as coisas, tu estás frito. Porque aí o cérebro genera muita distração. O cérebro está sempre trabalhando. Tan, 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 tan. Por isso é muito importante escrever, é muito importante plasmar. Aí o tema é que muitos dizem, não, mas eu não sei de onde plasmar, se no celular, se na agenda. Aí, por isso que nós teremos uma classe exclusiva só de como criar modelos de agenda originais e personalizados com mi forma de ser. Essa é uma das charlas que vou fazer no curso tal del tempo, que vou les comentar agora dentro de um ratico. Gundor, Qué bueno. Gundor, Fernando y Barcha me levantó la mano, pero Fernando primero, dale, Fernando. a las dos compañeras, yo me hago esta reflexión. ¿Será que a veces llegamos a trabajar en función del deber o del logro? Creo que ahí está la clave en la prisa de las emociones, en la prisa del pensamiento y sobre todo de las emociones. ¿Será que no estamos más interiormente jalonados por el deber y queremos hacer todo, 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 todo? ¿O por el logro? Pienso yo. Gracias, Fernando. O Fernando está tocando um ponto que é muito importante, que é também desacelerarmos, porque às vezes a aceleração é mais interna do que externa. Estamos num nível de aceleração e não logramos perceber esse nível de aceleração. Então, por isso que é importante, né? Agora as ARPs falam da pausa ativa, não? Sí. Pero mais do que a pausa ativa, é como tu aprender a desacelerar nos momentos claves e tu vais ver que vai generar um ritmo natural do ser. Ou seja, a ação de tu ritmo natural. Isso é muito importante, esse é um conceito maravilhoso. Mas esse é um tema para outra charla. Senhorita Barchami, cuéntanos, ¿en qué podemos servir? No, quería agregar que, y que tú relacionas con las agendas para hacer agendas y todo esto. Es cierto, o sea, yo era de las personas que como que, ay, me gusta tener todo en mi cabeza porque si no, sí, o sea, mi cabeza como que
deja como de perder como ese sentido de tener buena memoria, ¿sí? Pero al final es un desorden. O sea, yo me empecé a desordenar, a desordenar, a desordenar. Ya empecé a colocar las cosas en el cuaderno y esto. Y yo en las mañanas estoy en el Club de las 5 donde vemos Super Cerebro con Jim Quick. Charma, Vemos cosas de Ser Extraordinario y todo eso. Y Jim Quick nos dice que es importante anotar, porque al anotar también sirve para que tengas buena memoria. O sea, no, totalmente contrario a lo que yo pensaba. Y qué bonito hacer agenda, o sea, porque las venden. De hecho, yo tengo mi agenda, la compré este año y la empecé a utilizar, pero ya la dejé a un lado. Entonces yo, ay, voy a coger mi cuaderno de SAP y voy a anotar mi cuaderno de SAP. Pero yo creo que de pronto la agenda hecha por cada uno, le pones como el amor y todo el sentido ahí a la cosa, la esencia de uno ahí, entonces es como más bonito por ahí. Y anotar, siempre anotar, pues quería como aportar eso de mi experiencia Gracias, y Barchami. lo que escucho. Eu estava vendo uma série aí de Sherlock Holmes aí em Netflix. Vocês viram essa série de Sherlock Holmes? Viram essa série? Ele tem uma técnica que é muito interessante, que é a mesma técnica que eu uso com o tema de los mapas mentales, que se chama Palácio Mental. Então, uno pode organizar a mente de uma determinada maneira que uno pode guardar o conteúdo allá e é como mais grande do que todas as bibliotecas do mundo, digamos assim. Então, no momento que vocês aprenderem a fijar bem, apontar de uma maneira adequada, o conhecimento, vocês vão ver que vão poder recuperá-lo de uma maneira muito mais rápida e não vai estar gastando a energia. Então, esse é um tema super chévere também. Bueno, entonces para terminar, que ya estamos aquí adelantados na hora, quiero les compartir ahí una invitación muy especial. A partir del próximo día 8 de abril, yo voy a estar entregando una mentoría grupal exclusiva, o sea, solamente para las personas que entren na mentoría, que se llama el Tao del Tiempo. Entonces, en el Tao del Tiempo, nosotros vamos a aplicar todas esas técnicas asociadas a lo que nosotros hablamos hoy. Entonces, na clase número 1, que vai ser dia 8 de abril, nosotros vamos a hablar de los principios del Tao, como cerrar ciclos utilizando la Gestalt, vamos entrar no tema do espaço personal, das energias no espaço personal, como tu harmonizar tu cerebro ou tu Gestalt utilizando o espaço personal. A classe número 2, que vai ser dia 15 de abril, nós vamos falar do biorritmo, como tu conhecer tu biorritmo, o biorritmo físico, o biorritmo emocional, o biorritmo mental, como equilibrar meu horário de acordo com o meu biorritmo. Então, nós vamos entrar mais profundo, incluso que a charla que tuvimos há 8 dias. Na classe número 3, nós vamos fazer uma análise de meu horário e conhecer as ventanas de tempo e como estabilizar ventanas de tempo. Por exemplo, esse caso, Marisol, que tu me traíste, na classe 3, nós só vamos entrar profundo e como vamos trabalhar em equipos. Então, vai ser muito chévere, porque cada um de vocês vai trazer o caso, nós vamos trabalhar, eu vou entregar a técnica, vocês vão desenvolver a técnica. Então, vamos construir as ventanas de tempo para cada participante, como criar os antídotos de procrastinadores. Então, como conhecer os 8 tipos de procrastinadores e como criar a blindagem para os procrastinadores. Na classe número 4, vamos fazer uma classe especial para profissionais executivos. Todo o tema profissional. Então, como detener tu jefe. Como manejar o tema de los clientes, como dijo Gladys. Ou seja, todo o tema relacionado com a oficina, nós vamos entrar profundo aí, para que tu logres, digamos, a efetividade, que tu logres o ritmo adequado, que tu estés tranquilo dentro de tu trabalho. Por exemplo, dentro das sessões vamos dar muitas técnicas, vamos fazer talleres, exercícios práticos, vamos fazer meditação, por exemplo, como desacelerar, como conectar com a coerência emocional e desacelerar. Então, vamos fazer várias técnicas.
para que tú puedas incorporar esses princípios de harmonia interna e encontrar tu ritmo personal para que tu puedas aterrizar, digamos, essa nova harmonia. E na classe número 5, que vai ser dia 6 de maio, modelos criativos de agenda. Vamos construir nossa própria agenda. Eu vou lhes ensinar diferentes modelos de mapas mentais, como utilizar os mapas mentais para recuperar a informação, enfim, muitos outros temas que vamos estar aí entregando. Então, essas vão ser as 5 classes que vamos entregar na mentoria grupal online tal del tempo. Aí também uma mentoria individual, as pessoas que dizem, não, eu quero uma mentoria individual contigo, Gundor. Aí na mentoria individual também. Então, as pessoas interessadas que sentem que, digamos, essa informação está conectando, que tem sentido, me escrevam no privado e eu dou toda a informação prática de quanto vale. Há uma promoção especial para as pessoas que se inscrevam hasta amanhã. Eu vou dar um e-book grátis para vocês de como construir mapas mentais. Um e-book bem chévere que eu desenvolvi. Então, as pessoas que se inscrevam hasta amanhã têm uma cortesia que é um e-book especial exclusivo. Hasta dia 30 de março, aí uma promoção também de pronto pago. O curso empieza dia 8 de abril. Então, aproveitem. Com isso, vamos cerrando a informação de hoje. Realmente foi um prazer compartilhar essa informação. Me encanta compartilhar essa informação e realmente agradeço a presença de cada um de vocês, com toda a motivação, com todo o entusiasmo. E a informação práticas, podem escrever aí no meu WhatsApp e eu comparto a informação prática aí, Marisol, para que, na forma de pago e todos os detalhes, ¿vale? Chicas e chicos, bendiciones, foi um prazer compartilhar com vocês, graças por estarem aqui e nos vemos na próxima conferência ou curso.